Fala, turma! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula 6, que se trata de profissão docente, compromisso e ética. É um dos tópicos lá do seu edital e, por isso, nós vamos estudar muito sobre esse assunto, resolver algumas questões, eu vou comentar todas elas. Mas antes disso, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, para se inscrever no canal e prestar muita atenção no que eu vou compartilhar agora. Se você vai fazer a prova da Prefeitura de Fortaleza no ano de 2024. Nós teremos o aulão de véspera e eu vou te apresentar agora aqui o nosso material de inscrição, que está logo aqui abaixo, tá? Ó, tem um link de inscrição aqui, um formulário, e você vai encontrar essas informações, ó. Nosso aulão será no dia 1º de junho. Você vai ter acesso aqui às aulas de didática, às 8 da manhã, comigo. Depois, às 9h35 da manhã, vai ter a parte específica de pedagogia. E ainda na pedagogia, você vai ter aula de matemática aplicada à pedagogia com o professor Anderson. Então, nós teremos aqui Clarissa, com a parte específica mais pedagógica, e Anderson também com a parte de matemática aplicada à pedagogia. Então, será muito bom. 3 professores aqui realmente que vão se dedicar a te ajudar e te ensinar a arrebentar na sua prova, tá? Para você confirmar sua inscrição, basta você efetuar o pagamento, que você vai ter aqui abaixo os dados para pagamento, e enviar um comprovante lá no nosso Instagram, que está bem aqui, ó. É só clicar nesse link, você vai ser direcionado para o nosso perfil, é só mandar lá no direct do Instagram, tá bom? O comprovante de inscrição, que aí nós vamos te encaminhar o link do WhatsApp. Existem 3 grupos. Se você quiser se inscrever só na didática, você pode, aí você vai ter acesso somente ao material de didática, somente à aula de didática. Se você quiser se inscrever somente em pedagogia, você vai ter acesso ao grupo de pedagogia. E se você quiser se inscrever nos dois, que é muito mais em conta, tá? Ó, primeiro lote aqui que você está vendo, você vai ter acesso também ao grupo de didática e pedagogia, tá bom? Para didática, você pode se inscrever por apenas R$ 20 o primeiro lote, você vai ter acesso a esse aulão comigo, 1h30 de aula, fazer um resumão de todos esses assuntos, tá? Pedagogia, R$ 20 também, para você ter essa aula aqui de pedagogia, da parte pedagógica com a Clarissa e matemática com o Anderson. E se você quiser os dois, R$ 35. Então tem um desconto aí para você se inscrever nesses 2 aulões. Lembrando que serão links diferentes, por isso você precisa realmente ter acesso ao grupo certinho, tá bom? Para você efetuar a sua inscrição, basta efetuar o pagamento da taxa de inscrição aqui, ó, na nossa chave Pix CNPJ, que está bem aqui, tá? Basta você copiar e colar no seu aplicativo. Vai aparecer aqui o meu nome, tá? O Cairo Pontes, e o banco que é Nubank, tá certo? Mas antes disso, tá? Ó, lembra disso, tá? Você efetua o pagamento, mas preencha aqui esse formulário, tá? O seu nome completo, com o seu e-mail, que deve ser Gmail, porque a nossa aula será no Google Meet, online, e também o seu WhatsApp, tá? Cuidado, preencha corretamente, verifica as informações e só depois você envia, porque é através do seu número aqui, ó, que a gente vai ter essa informação para adicionar você corretamente lá no nosso grupo do aulão. Tudo bem? Então, ó, aguardo você aqui no aulão, tá bom? Basta clicar aqui abaixo e se o formulário ainda estiver aberto, é porque ainda há vagas, tá? Porque o Google Meet ele acaba limitando a quantidade de pessoas. E eu acredito que, primeiro lote, muita gente vai se inscrever e por isso que você precisa garantir logo a sua vaga, porque está muito acessível e se você não se inscrever, você pode acabar ficando de fora. Porque se lotar no primeiro lote, a gente nem vai abrir segundo lote. Então, garanta a sua vaga, manda certinho aí as inscrições, as informações, o comprovante para garantir e ficar tudo certo. Ok? Agora sim, vamos para a nossa aula de hoje. Eu vou compartilhar aí o material na tela. E esse material já foi enviado no grupo do WhatsApp lá do canal. Se você não faz parte, procura aqui abaixo também. Tem um link com essa informação aqui para você receber esses materiais, tá bom? Então vamos lá, de olho aí na tela, tá? Ó, material sendo compartilhado aí para você. Profissão docente, compromisso e ética. Vamos nós, a nossa aula aqui, o nosso curso de exercício, nosso curso focado aqui nesses assuntos. E a primeira questão diz o seguinte: com referência ao compromisso social e ético do professor, é correto afirmar que alternativa A.
A atividade docente é fundamentalmente social, pois contribui para a formação cultural e científica, o que é indispensável para as outras conquistas democráticas. O que é que você acha? Será que pode estar correto essa alternativa A? Para mim, parece que ela está bem redondinha, bem bonitinha e realmente pode ser o nosso gabarito, né? Porém, precisamos ver as outras para ir eliminando e chegar na nossa conclusão. Vamos ver o B. A mediação entre o aluno e a sociedade constitui a característica menos relevante do trabalho do professor. Aí não, né? Quando fala que é menos relevante, aí se tem aí um erro grotesco cometido pela alternativa, porque a mediação, na verdade, é o ponto mais importante, é o momento em que eu me relaciono com esse educando e a partir disso eu consigo gerar nele exatamente esse comportamento, esse valor que deve ser ensinado diante da sociedade em que ele vive, em que nós vivemos. Nós sabemos que a ética realmente são comportamentos que precisam ser ensinados para que haja um cuidado dentro do ambiente social. E não dá para você deixar isso de forma aleatória. Essa mediação precisa acontecer com muito cuidado. Alternativa C. A lutativa do docente para instruir e educar os alunos para se tornarem cidadãos e enfrentarem os desafios da vida prática no trabalho dispensa a competência técnica profissional. Aí não, né? Eu preciso ser competente, sim, tecnicamente, saber o que eu estou fazendo para que, de fato, essa luta ativa do docente nesse ato de instruir ou até mesmo de ensinar, já que a nossa tarefa principal é essa, seja realmente atendida plenamente naquilo que precisa ser feito. Então, não dá para dispensar essa competência técnica. É uma tarefa crucial, essa competência é primária. Eu preciso ser competente para conseguir ensinar e fazer as coisas corretas. Alternativa D, a instrução dos alunos para que enfrentem as lutas sociais pela democratização da sociedade não integra a organização do trabalho docente. Não integra? Integra sim. É um momento em que nós trabalhamos dentro de um contexto de conscientização. E ensinar a conscientização é um passo necessário para conviver muito bem em sociedade. Especialmente nas ações que nós estamos vendo, né, na atualidade. Se você está assistindo essa aula no ano de 2024, nós estamos passando por vários problemas sociais, assim como acontece aí, né, aconteceu também em vários outros anos, mas especialmente nesse momento de polarização em questões políticas, em questões de posicionamentos. Então, realmente é preciso instruir muito bem esses alunos para esse ponto de vista de lutas sociais, de democratização, de respeito ao outro. É preciso compreender que os comportamentos, os pensamentos são diferentes e que é necessário também que nós saibamos conviver com isso. Senão, que tipo de sociedade nós vamos ter diante do nosso dia a dia? Então é preciso cuidar disso e não só ficar aqui, ó, na teoria, é preciso vivenciar isso lá na prática, por isso que integra sim a organização do trabalho docente. E a alternativa E diz: a atividade profissional do docente não engloba posicionamento do docente coerente com os interesses da população majoritária da sociedade. Mais uma alternativa aí equivocada, né? Ó, não engloba posicionamento docente coerente com os interesses. Então, nós temos aí dessas duas considerações, né? Compromisso social e ético, e por isso nós temos a alternativa A como nosso gabarito, ó. Tá tudo certinho. Realmente é uma formação indispensável, é uma atividade indispensável para que a gente conquiste outras questões que envolvem também, principalmente, essas ações democráticas. Vamos descer? Vamos para a questão 2. Questão 2, mais uma que trata aí sobre esse compromisso social e ético, agora citando um autor. Libânio foi citado aqui, hein? Muita atenção. Vamos lá. Ao tratar do compromisso social e ético dos professores, Libânio afirma que a característica mais importante da atividade profissional do professor é, veja bem,
Alternativa A preparação do aluno para o futuro. B, a mediação entre o aluno e a sociedade. C, o ensino de condutas éticas, fraternas e de civilidade. D, a transmissão dos conteúdos da Base Nacional Comum. E o uso adequado de inovações de ensino-aprendizagem. Pois bem, aqui nós precisamos ter muito cuidado, porque parece que há mais de uma alternativa, né? Porém, vamos compreender muito bem quem é esse cara, né? O Libânio, que tipo de pensamento ele possui, quais são as características que ele entende como mais importante na atividade profissional do professor. Diante disso, nós vamos ter exatamente esse compromisso social e ético. Mas ele vai destacar que os professores não são apenas transmissores de conhecimento, mas agentes de transformação social. Com essa pequena informação que eu acabei de repassar para você, que vem de Libânio, nós já podemos eliminar a alternativa D, quando fala da transmissão de conteúdos da Base Nacional Comum. Porque nós sabemos que nós somos agentes de transformação social. Então, o D já está fora, porque não faz o menor sentido. Depois, nós vamos compreender ainda que esse compromisso que o Libânio vai falar envolve a responsabilidade de promover essa formação integral dos alunos. Sendo assim, nós não vamos considerar somente o aspecto cognitivo, mas também o moral, o ético, o social, todo o aspecto também que envolve as questões de movimento, de afetividade, cultural. Esse professor ele deve ser realmente um exemplo ético, de comportamento ético, para que a gente consiga realmente contribuir com essa construção mais de uma sociedade muito mais justa, muito mais igualitária e que desenvolva realmente esses comportamentos nessas pessoas, nesses alunos. Por isso que, se tratando aí de aspectos mais completos, né, mais elementos integrais, a gente precisa olhar de que forma isso vai acontecer. Então, essa é a pergunta: de que forma isso vai acontecer? Então, ele vai enfatizar que nós, educadores, e a própria educação, em seu conceito mais ampliado, tem esse papel de formar um cidadão crítico, formar um cidadão consciente, um cidadão capaz de participar ativamente na sociedade em que ele vive. Então, esse compromisso ele se reflete na prática diária do docente. Esse compromisso de conscientizar, de formar, na forma como nós vamos conduzir nossa aula, como também na relação que nós vamos ter com nossos alunos. Esse é o ponto principal. A relação que eu tenho com os alunos é que vai fazer com que eu seja um promotor de valores, como valores de respeito, solidariedade, justiça social. Se eu não tenho uma boa relação com eles, eu não consigo transmitir, eu não consigo conscientizar, eu não consigo promover esses valores. Se eu não respeito o meu aluno, se eu não tenho uma boa relação com as pessoas que eu convivo ali, como que eu vou fazer essa promoção desses valores? Então, o ponto crucial e que ele destaca exatamente nessa atividade profissional é a mediação. É a mediação entre o aluno e a sociedade, já que estamos sempre falando aqui, eu passei esse tempo todo, ó, agente de transformação social, formação integral. Eu preciso ser exemplo para essa construção de uma sociedade justa, igualitária e democrática, que a própria BNCC vai falar, né? Sociedade GID, justa, inclusiva e democrática, e igualitária. Então, nós precisamos ampliar essa possibilidade. E isso acontece através da mediação, que é a atividade mais importante do professor nesse sentido ético e social. Tranquilo? Então, ficamos com a alternativa B. Todas as outras parecem, né? Preparação do aluno para o futuro. Não deixa de ser, né? Toca ali no futuro do aluno, claro, no futuro que ele vai ter com a sociedade, com o profissional, porque se amplia, né? Porém, não é a mais correta. Eu só consigo chegar aí, quando eu consigo ter uma mediação muito boa
entre o aluno e a sociedade. E ele trouxe a característica mais importante da atividade profissional do professor. E, de fato, é essa mediação. Como é algo diretivo para o docente, tem que ser realmente a mediação. Então, vamos aí para a nossa questão 3. A questão 3 fala o seguinte: no ambiente escolar, a noção de ética gira em torno de práticas da boa convivência entre as turmas, sem ser necessária a criação de regras e nem de valores, pois com a prática os atores da escola vão aprendendo sobre os princípios éticos. Será? Aí já está errado, né? Nosso gabarito, então, ó, errado. Veja bem, se a noção de ética gira em torno de boas práticas entre as pessoas, é claro que eu preciso ter um espaço com regras. Eu preciso ter um espaço em que nós consigamos respeitar as regras e ter um momento ali de convivência. Não é que eu preciso colocar em uma lei, ó, isso aqui é lei, o valor do respeito se tornou lei, o valor da solidariedade se tornou lei, até porque não funciona assim, né? Os valores, o comportamento ético, ele vai muito de uma ação de conscientização e não de uma determinação de uma lei. Por isso que é, é preciso compreender muito bem o que é essa criação de regras. São regras de convivência, para que a gente consiga se organizar. A regra existe para que haja uma organização. Se não tiver regra, fica tudo solto, aí todo mundo faz o que quer, como quer. Então gera essa desordem, e a desordem pode comprometer, sim, o comportamento ético. E nem de valores, mas é claro que eu preciso ter valores. Como que eu vou ter uma noção de ética, de boas práticas, sem esses valores, como respeito, solidariedade? Não dá. Então, tá tudo errado aqui, realmente, na questão 3, e o gabarito é errado. Vamos para a questão 4, que diz o seguinte: a ética é um conjunto de princípios ligados à ação das pessoas que define quais ações podem ser consideradas corretas ou incorretas, pautando o que é certo e o errado. No âmbito profissional, a ética está relacionada ao conjunto de posturas e ações tomadas considerando as regras e as normas sociais da empresa. A partir dessas informações, pode-se afirmar que o A. Veja bem, aqui nós temos um conceito de ética, né, que relaciona aqui a um conjunto de princípios ligado à ação das pessoas, ou seja, comportamentos. Vamos dizer assim, a maneira como a pessoa age é a maneira como ela se comporta. E aí depois esse princípio, né, esse conjunto de princípios, ele define quais ações podem ser consideradas corretas ou incorretas, o que é certo e o que é errado. Então essas posturas, essas ações, elas vão fazer com que nós tenhamos uma regra, uma norma social dentro daquele lugar. Então, falou de empresa, direcionando para o espaço profissional. Então, a escola é um espaço profissional, a sua empresa de marketing é um espaço profissional. Enfim, qualquer empresa que você trabalhar vai ser ali aquele lugar que precisa ter regras e normas sociais. E aí vamos lá para as alternativas. A. O profissional da educação deve valorizar aqueles estudantes que merecem sua confiança. Vejamos. Vamos para o item B. A escola deve estimular os estudantes a se comportarem segundo seus valores individuais, sem considerar perspectivas discordantes. Aí a gente cria um grande conflito, né? Se eu não considerar aquela perspectiva discordante com respeito, eu crio um grande conflito. E aí volta aquela discussão lá da polarização, em que somente o meu lado está certo e porque você discordou, você está errado. Porém, as pessoas não sabem discordar umas das outras sem manter-se calmo, em paz. Eu utilizei um argumento e o outro, não, eu não concordo. O meu argumento que eu não concordo é esse. Não consegue ficar em paz com isso. Um precisa sempre convencer o outro, e aí gera esse problema. Por que que eu não posso discordar de você a partir de um argumento X e você aceitar isso?
Não preciso criar uma situação, eu não preciso te convencer daquilo. A gente pode conversar sobre um assunto sem eu precisar convencê-lo de que o meu lado é o certo e o seu é errado. São posicionamentos diferentes. Então, muito cuidado com esse tipo de afirmação aqui. É preciso considerar sim, é preciso ser valores coletivos para que tudo aconteça do jeito certo, para que as coisas funcionem muito bem. Vamos para o item C. Profissional da educação pode impor seus valores aos estudantes. Não, a gente não pode impor nossos valores aos estudantes. A gente vai sempre buscar esses valores coletivos, né? Os valores democráticos, os valores do respeito, os valores que realmente vão ser pautados em uma comunidade, já que é o lugar onde nós estamos convivendo, comunidade escolar. Tem muitas pessoas, muitos pensamentos, e essa diversidade de pensamentos de pessoas, essa pluralidade tem que ser respeitada. D. Ambiente escolar deve ser pautado por relações respeitosas. Olha aí que palavra interessante, né? Relações respeitosas. Em que se incentive a solidariedade e o senso de comunidade. Acabei de falar de comunidade, né? Bem como o respeito à diversidade. Bom, gente, está tudo certo aqui eu entender. Não tem nada para contestar. Realmente está tudo ok. E o profissional da educação deve priorizar e colocar a sua carreira à frente dos interesses da comunidade escolar. Aí não, né? Aí não. Mais uma vez está centralizando ali a figura individual. E em um compromisso ético profissional, nós precisamos olhar de forma coletiva, de forma em que haja um respeito, de forma em que haja um lugar realmente bem tranquilo, né? Dentro de uma cultura organizacional, dentro de uma responsabilidade social. Então, eu não posso pautar essa ética em algo individual. Minha carreira tem que estar à frente dos interesses da comunidade. Então, não dá para ser dessa forma. E dentro de uma cultura organizacional que toda instituição possui, nós vamos ter as crenças, as normas, os valores que permeiam a conduta de todos os membros dessa organização. Então, muitas coisas vão ser comuns, exatamente por conta dessa cultura organizacional, promovendo esse ambiente de trabalho ético coerente com os objetivos da instituição. Então, eu não vou deixar o meu individual de lado, os meus objetivos pessoais, não vou. Porém, se tratando de cultura organizacional, de compromisso coletivo dentro de um lugar em que precisa disso, aí sabemos que realmente precisa ter essa coletividade. Então, sendo assim, realmente é o item D. E o A, vamos voltar para o A, já que eu não comentei, né? O profissional da educação deve valorizar aqueles estudantes que merecem sua confiança, mas todos precisam desse cuidado, né? Que merecem sua confiança. É como se eu estivesse selecionando, né? Algum desses alunos. Então, o item A fica errado. Realmente, o item D é o nosso gabarito. Vamos para a questão 5. Ó, muito boa essa questão, tá? De fazer o julgamento aqui de assertivos. Eu gosto muito desse tipo de questão. Vamos nós. O exercício do magistério deve ser pautado em uma conduta ética de caráter universal, que possibilitará a melhoria contínua da educação no país e proporcionará um ambiente escolar seguro e intelectualmente produtivo. Com base nos conceitos e princípios aplicáveis à ética profissional, analise as afirmativas a seguir. A conduta ética do professor deve estar presente em todos os aspectos de sua vida, não restringindo este comportamento apenas ao ambiente do trabalho. Será que precisa continuar? Mas a gente não está falando aqui de ética profissional? Faria mais sentido se fosse somente no local de trabalho, certo? Errado. A conduta ética deve se aplicar em todos os espaços. Por isso que está correto. Não pode restringir apenas ao ambiente de trabalho. Afinal, nós estamos falando de uma sociedade. E a instituição escola ou a instituição empresa onde se atua é apenas uma ponta da sociedade. É uma ponta, mas os demais espaços, eles continuam precisando de uma conduta ética. Imagina se a gente é ético somente em um lugar e no outro não.
como isso vai funcionar, como essa sociedade vai funcionar. Lembrando que todo trabalho escolar, trabalho de escolarização, de educação, é para que esse aluno atue e conviva bem em sociedade. No final de tudo, a transformação, a formação, a conduta, é para que ele consiga viver em sociedade. Como ele é um aluno que está ainda em fase de aprendizagem, então precisa realmente desse cuidado. Todo trabalho é focando no social, focando na sociedade, que pessoa nós vamos formar, que profissional nós vamos formar. É isso. Então, ó, um está correto. Vamos ver o 2. A ética profissional se refere a um conjunto de princípios que devem ser previstos em lei, que irá diferenciar o que é certo do errado. Aquilo que não encontra respaldo nas normativas aplicáveis ao profissional não pode ser considerado um comportamento ético. Errado, né? Falei disso lá atrás, outra questão. Nós não vamos prever isso em lei. Isso é tipo de conscientização humana, é um trabalho muito mais humano. Então, o 2 está errado. Eles não podem ser codificados em leis. Eles são fundamentais dentro de uma ideia realmente humana, de cuidado, dignidade humana. Estamos falando de cuidados entre as pessoas e que não precisa ser previsto em lei. Não precisa e não será, creio eu que não será, não precisa ser. Realmente é de conscientização. E o 3 diz o seguinte: a busca pelo bem-estar da coletividade é um dos norteadores de que se trata o comportamento ético no âmbito profissional, como, por exemplo, tratar a todos com respeito. Muito bom, o 3 aqui está tudo certo. Falamos de coletividade, falamos de tratar todos com respeito, comportamento ético. Realmente o 3 está de acordo com o pensamento, né? E isso tudo aqui implica em agir com justiça, agir com equidade, com responsabilidade, respeito, para que nós tenhamos um espaço de trabalho saudável. Um espaço saudável gera um espaço produtivo. E no contexto específico agora de prática escolar, isso favorece esse desenvolvimento integral dos alunos. Nós teremos professores que vão conseguir ter um trabalho muito mais interessante diante da formação desses alunos, uma convivência muito mais harmoniosa entre todos os membros, vai evitar os comentários, os grupinhos, vai evitar essas situações que inclusive existem, né? Vocês devem já ter convivido com isso, ou se você convive até hoje, essa escola e esse grupo de professores, essa comunidade precisa conversar mais sobre ética e precisa viver essa ética. Por isso que nós temos aí o 3 como correto, bem-estar coletivo. Sendo assim, gabarito apenas 1 e 3. A alternativa C, apenas 1 e 3. Vamos para a questão 6, e a última para fechar a nossa aula de hoje, que diz assim: em um contexto escolar, qual das seguintes situações caracteriza uma conduta ética inadequada por parte de um educador? Bom, ela pediu a ética inadequada. Veja bem, muito cuidado, hein? Vamos lá, alternativa A. Uma professora compartilha informações sobre o desempenho de um aluno com seus colegas em uma reunião, visando obter conselhos para melhorar o aprendizado. Bom, até aí tudo bem, é uma conduta ética adequada, porque eu preciso compartilhar para entender ali conselhos para melhorar esse aprendizado, né? Então, não pode ser o A, tá bom? Porque o A é adequado, a questão que é o inadequado. B. Um diretor escolar utiliza recursos financeiros da escola para financiar um projeto beneficente na comunidade escolar. Isso também é adequado. Só tem que olhar realmente se esse recurso pode ser utilizado para esse projeto, né, do aspecto legal. Sendo legal, é uma conduta ética adequada, porque está, ó, beneficiando aí a própria comunidade escolar. Vamos para o C. Uma equipe de professores compartilha materiais didáticos online de modo a variar seus métodos de ensino. É uma conduta adequada também. Variação de métodos,
materiais online para ajudar aí todos os professores, cada um com sua disciplina. Olha, gente, tem esse material que é muito bom, que dá para ser utilizado, bacana. D. Um professor favorece um aluno em particular, alterando suas notas sem considerar sua real performance numa avaliação escolar. Aí não, né? Item D é a conduta inadequada, por isso que é o nosso gabarito. Ó. Item D é o nosso gabarito. Não dá para privilegiar ninguém nesse sentido, né? Tem que tomar muito, muito cuidado com isso, para que não haja aí essa situação desonesta, injusta. Esse comportamento vai comprometer toda a integridade do processo avaliativo, prejudica os outros alunos, além de não refletir a verdadeira competência e desempenho do aluno, né? Então, essa prática aí foi inadequada, alternativa D, nosso gabarito. E aqui abaixo está o gabarito de todas as questões. Tranquilo? Bom, gente, ó, então é isso, tá? Ó, que Deus abençoe vocês, espero que tenha curtido, tá? Se você chegou até aqui, deixa o like na aula se você curtiu, tá? Deixa o joinha, esse joinha indica para o YouTube que você gosta do nosso material e assim você vai poder ter acesso aí a mais conteúdos nossos, tá bom? E outra coisa, tá? Lembra de você se inscrever. Muita gente acompanha e não se inscreve. Se inscreva para fazer parte aí do nosso time de alunos que vão aprovar em seus concursos. E mais uma coisa, tá? Se você não garantir vaga no primeiro lote do aulão, vai ficar um pouquinho mais caro no segundo lote e talvez não tenha vagas, então garante logo, tá? O link tá aqui abaixo, tá bom? Ó, na descrição do vídeo. Se você precisar de ajuda, tá assistindo aqui a gravação da aula, comente, deixe comentário, quero o link que a gente manda para você. Tá bom? Deus abençoe e até a nossa próxima aula. Valeu!